Você conhece o direito da mulher de ter acompanhante em procedimentos de saúde? Se você já sabe dessa lei, você sabe como colocá-la em prática? Hoje, aqui no Saúde e Direitos, nós vamos falar sobre a lei de acompanhamento à mulher em procedimentos de saúde. Inicialmente, nós precisamos saber o motivo e a origem dessa lei. Afinal, não há uma lei que não tenha algum fundamento. Então, iniciaremos falando da origem dessa lei. Qual foi o motivo pelo qual ela foi criada? Bom, vocês devem lembrar dos casos que aconteceram em centros cirúrgicos ou em clínicas. Um clássico foi o médico que trabalhava com fertilização, Roger Abdel, que ele abusava das mulheres enquanto elas eram sedadas para fazer a fertilização in vitro. Nós tivemos também outro caso que um anestesista ejaculou na boca da mulher. Então, isso são situações que jamais deveriam ocorrer, sendo o objetivo preservar a mulher, afinal, ela estará ali em um momento extremamente vulnerável. É lamentável a gente precisar de uma lei desta, mas já que precisamos disso, vamos entender como que funciona e o que ela diz exatamente. Então, essa lei, ela garante que nós, mulheres, tenhamos acompanhantes que nós escolhemos em procedimentos, seja uma consulta, exames, cirurgias, nós temos esse direito de nomear um acompanhante para estar lá com a gente, seja no SUS ou em serviços particulares. E a gente não precisa avisar a clínica, avisar o hospital que teremos um acompanhante. Basta a gente chegar lá no momento da nossa consulta, do nosso procedimento, e falar que, olha, esse fulano de tal é meu acompanhante, ele vai entrar na sala de atendimento, de procedimento, junto comigo. Tamanha a gravidade dessas situações, que são lamentáveis, que nós temos é, artigos específicos, que, pelo que eu percebo, não têm ocorrido. Né? É, São artigos que deveriam estar sendo realizados, respeitados, né? exato, mas não estão. E é o seguinte, primeira coisa, quando a pessoa, na verdade, não quiser é, colocar, né, ali algum familiar como acompanhante, ela deve assinar um documento falando isso, deixando claro que ela não quererá um acompanhante junto no procedimento. Mas isso tem que ser feito não no momento do procedimento, mas no mínimo 24 horas antes deste procedimento. Por quê? Porque quando a mulher fala isso, o hospital ele precisa preparar toda uma estrutura, porque alguma enfermeira, alguma técnica, alguma mulher daquele corpo clínico deverá acompanhar este procedimento, esta cirurgia, para garantir, né, essa segurança para a mulher. Isso é algo que a gente não vê acontecendo, né? Porque, inclusive, não sei se no momento do agendamento ou se para confirmar, no momento de confirmar a consulta, né, a clínica ou o hospital faria isso, mas ele precisa orientar a paciente de que é um direito dela, né? Então, o que está acontecendo é o contrário, né? Então, a gente vem aí de uma semana de acompanhamento de exames, né, de bateria de exames, e a gente percebeu muito na prática que eles tentam tirar o acompanhante, na verdade. Então, geralmente ele fala, não precisa de acompanhante, eh, não tem a necessidade que entre, vai se expor à radiação, vai se expor a alguma coisa. Então a gente vê o contrário do que está na lei, né. Exato. Então, assim, quando, né, a gente fala, quando você estiver nessa situação, né, que a Ana depois vai contar que ela passou por isso, você exigir seu direito. E eu percebo também que essa lei, ela, a gente tem no Brasil a lei que pegou, que não pegou, né? Eu percebo que essa lei aí não pegou muito, né? Embora ela seja de extrema importância, é uma lei, né, que muitas pessoas não sabem, Sim, infelizmente. é. Então, quando você tiver um rebaixamento de nível de consciência, ou quando você tiver em uma sedação mesmo, né, com uma endoscopia que tem a sedação, e não tiver um acompanhante, o hospital ali vai ter que nomear uma pessoa para te acompanhar. Isso. Outro ponto que a lei traz é em relação aos pacientes que estão em UTI ou vão realizar alguma cirurgia, vão para o centro cirúrgico. Esses pacientes, eles precisam de um acompanhante que seja da área da saúde. Principalmente quando esse paciente tiver algum risco, né, um risco,
da própria segurança do paciente, um risco para a saúde dele, o médico ele precisa fazer essa justificativa, ele não pode ter um acompanhante que não seja da área da saúde pelo motivo tal. Então não é diretamente UTI tem que ser da área da saúde, tem que ter uma justificativa ali do médico. E aí profissionais da saúde, né gente, médico, nutricionista, fisioterapeuta, enfermeiro, técnico de enfermagem, esses profissionais, né, podem acompanhar. Então se tem alguém na família ou até mesmo, né, existem cuidadores de confiança que Sim. são profissionais da saúde, que podem fazer este papel caso não tenha ninguém, né, na família como profissional da saúde. Dada a importância e a preservação da mulher, a lei, em um dos seus artigos, fala que é fundamental que hospitais, consultórios, clínicas, enfim, todos os lugares onde houver atendimento, ter de forma explícita isso, que as mulheres devem ser acompanhadas de seus acompanhantes, E né? em nenhum dos lugares que a gente tem ido, né, tem essa plaquinha lá informando, né. Exatamente, exatamente. E assim, nós ficamos tristes, principalmente eu que sou advogado, de ver que nós não temos fiscalização com relação a isso. Isso é tão importante. Sim, Gente, é muito sério isso, muito sério. O abuso, ele gera danos irreversíveis. Então, dada a seriedade, dada a importância dessa lei, eh, teria que ter uma fiscalização, sim. né, seria muito importante. Até porque acho que é por isso que não tá funcionando, né, por isso que as clínicas, os hospitais não estão respeitando, porque não tem fiscalização, né. Exato, e daí eu pergunto, né, por que esse profissional não quer que esse acompanhante acompanhe? Geralmente isso acontece mais em exames, em procedimentos que são mais invasivos, né. Sim, Consulta geralmente é normal, né, ter um acompanhante. Mas acredito que nos procedimentos, os profissionais se sintam desconfortáveis em ter alguém ali fiscalizando, né, o seu serviço. Embora não seja isso, né, mas eu acho que ainda na estrutura que a gente tem, né, da formação dos profissionais da saúde e tudo mais, é essa visão de ter alguém fiscalizando, ter alguém tomando conta do que eu estou fazendo, e eu sou profissional, eu sei o que eu estou fazendo. Eu acho que é muito essa questão cultural mesmo, sabe? exato. Vejam, por exemplo, agora assim, partindo para uma questão, real, né, a Ana fez a cirurgia da endometriose. Nós confiamos extremamente na ginecologista da Ana. E sempre, sempre a Kelly, que é a enfermeira, ela acompanha a doutora Bia, tanto no hospital quanto nos procedimentos. E ela deu para mim o telefone para acompanhar, né, a sua cirurgia. Nesse caso, pela confiança, por saber que terá a Kelly lá junto, né, eu não quis entrar no centro cirúrgico, mas nós temos essa relação de confiança, né, de muito tempo e, Sim, de, e da, do cuidado dela em sim, até no consultório, mesmo com a acompanhante, né, sim. estar presente, a enfermeira. Então, lógico que há exceções, né, mas isso deveria ser regra. E é claro, né, gente, se for um caso de urgência, emergência, o paciente está em risco, ninguém vai ficar esperando a acompanhante chegar para entrar na sala para fazer alguma coisa. Então, o profissional ele tem essa liberdade e essa obrigação, né, de Sim, intervir pela paciente em casos de urgência, emergência, sem ficar esperando ninguém chegar. até porque, se ele não fizer, ele estará cometendo aí, né, uma questão ética, né, e também penal, né? Ele está aí negando, né, atendimento. Então, é muito importante, né, que isso fique claro, Sim, porque às vezes a pessoa pode chegar assim e falar assim: olha, eu vi na internet as pessoas falando que tinha que me esperar, porque tem direito de acompanhante. Então, nós temos que ter este bom senso. Se a pessoa está em situação de risco, aí, gente, ó, não importa acompanhante, não importa nada. A ideia é tirá-lo do risco, salvar a pessoa. exatamente. E falando em bom senso, a gente tem que ter o bom senso também de saber onde a gente está se metendo, como tudo na vida, né. Exato. Então, se eu tenho aversão a sangue, se eu não aguento ver um corte, se eu não aguento ver uma imagem, por exemplo, de intestino, eu não posso ser o acompanhante em uma cirurgia, eu não posso ser um acompanhante em uma endoscopia. Então, a gente tem que saber os nossos limites como acompanhante também, né. A gente não pode ficar ali também se metendo no trabalho do profissional. A gente está ali apenas para acompanhar, para tentar zelar pela
pela vida daquela mulher, né. E veja, um ponto importante, você falou aí da questão de ter o bom senso, né. Imagine só uma pessoa que tem aversão a sangue, ela entra no centro cirúrgico. Quando você está no centro cirúrgico, a a atenção ela é toda focada no paciente que você está operando, né. Afinal, tem monitorização, a gente pensa ali no tempo de cirurgia, que tem que ser o menor possível, e daí esse acompanhante olha o corte e desmaia. Aí eu vou ter que deixar a paciente e socorrer o acompanhante. Então, assim, é muito importante que a lei já colocou essa questão de ser profissional de saúde justamente por isso. Só que nós temos profissionais de saúde que nunca entraram em um centro cirúrgico. Não, e também, por exemplo, tem gente que tem, né, aversão a ver, né. "Ah, eu não posso ver uma foto de alguma coisa". Por exemplo, na endoscopia, tá ali na televisãozinha, né, você tá vendo tudo lá dentro do intestino. Então, se você não consegue ver essas imagens, tem muita gente que tem isso, né. Então, assim, não dá para você acompanhar em um lugar que você poderia, porque não é um centro cirúrgico, né, Sim, endoscopia, mas por você ter essa aversão, é melhor você ficar fora de jogo e colocar um outro acompanhante no seu lugar. exatamente. Então, como a Ana disse, bom senso. E aí, na prática, como que eu vou exigir esse direito? Como que eu vou fazer ele acontecer? Então, você vai com seu acompanhante na clínica, não precisa avisar antes, ou no hospital, ou em qualquer lugar que seja em relação a procedimentos de saúde. E aí, você vai falar que você vai entrar com seu acompanhante. Então, ó, meu acompanhante, minha acompanhante vai me acompanhar lá dentro durante o procedimento. E aí, geralmente, eles tentam, né, falar: "Ai, mas não precisa, não pode". Geralmente é o "não pode" que vem com tudo. Você fala: "Não, mas de acordo com a lei, eu tenho o direito de ter um acompanhante e ele está aqui, ele precisa entrar comigo". Geralmente, eles já vão abrindo um pouquinho, né, vendo que você está orientada e sabe dos seus direitos. Se ainda assim, né, eles negarem, tentarem falar que não, Que às vezes acontece. sim, aí você mostra a lei. Então você pode imprimir, a lei tem uma página, gente, é uma lei curtinha e é uma lei muito fácil de ler, né, às vezes tem uma lei que a gente lê e não entende nada. Eu não sou advogada, né, Danilo que é advogado, mas essa lei é muito fácil de entender, é uma página, é bem tranquila. Então você pode levar a lei no seu celular, pode imprimir a lei e levar: "Ó, a lei está aqui, então vocês precisam cumprir". Caso ainda assim, você mostrando ali a lei, eles não quiserem permitir que o acompanhante entre, aí você peça que eles deem essa negativa, coloquem no papel que vocês estão negando que meu acompanhante entre no meu procedimento. Eu quero por escrito. Geralmente aí quando você pede uma prova, né, porque aí é uma prova, né, Exato. eles entregarem por escrito que estou negando que o acompanhante entre. Ele está indo contra uma lei, né. É E porque aquilo, né, por quê? Por qual motivo? sim. Né, eu não quereria que o acompanhante entrasse. O que que eu vou fazer que o acompanhante não pode ver? Exatamente. E às vezes não é nem isso, né, às vezes a pessoa que está ali na frente, um técnico de enfermagem, enfermeira, não sabe exatamente, não foi orientada, né, às vezes ela não ficou sabendo da lei, o hospital, vamos supor, não passou a informação para ela, a orientação de como, não formou um protocolo para isso, né, e aí acaba com a desinformação também, e aí tem aquela questão de você não se sentir tão à vontade quando estão ali olhando o seu trabalho e tudo mais, e aí já fica nesse bloqueio, né, não vou deixar entrar. Mas, geralmente, quando você pede por escrito, ninguém vai formar prova contra ele mesmo, né. Exatamente, Então, eles liberam. A experiência que eu tive, o primeiro embate foi: "Não, você não pode entrar, você só pode ficar aqui na sala de espera". E aí foi o que eu falei: "Olha, de acordo com a lei, a pessoa que eu estava acompanhando tem o direito de ter um acompanhante na sala de procedimento". E aí a enfermeira falou: "Tudo bem". E aí eu entrei e foi super tranquilo. No começo eles se sentem um pouco invadidos, né, ficam meio de cara fechada, mas nada que a gente não consiga quebrar ali com uma conversinha, uma conversa respeitosa, mostrando que a gente não tá ali para ficar julgando ou para ficar fiscalizando o trabalho, apontando o dedo no que tá fazendo. A gente tá ali realmente para fazer o papel de acompanhante de proteger aquela mulher, né. exato. Infelizmente a gente precisa proteger a mulher neste nível, né. É triste, né. Mas uma vez eu lembro que nós estávamos no laboratório, que a Ana estava fazendo um teste de intolerância à lactose. Daí você toma um medicamento, né, vai fazendo várias coletas, uma curva ali. E eu falei: "Olha, eu quero ficar com a Ana". Aí a enfermeira falou assim: "Ó, você não pode, não pode ficar com ela". Aí eu falei: "Olha". Peguei a lei e falei: "Ó, lei, a mulher pode, né, ficar com o acompanhante e tal". Ela falou assim: "Não, mas a sala é muito pequena".
É isso que eu ia falar. Aí eu fui, né, eu cheguei até a sala. Aí nós tínhamos várias cadeiras e pouco espaço para circular. Então, obviamente, que embora eu pudesse ficar lá, a enfermeira falou: "Olha, você pode ficar no cantinho e tal". Foi super tranquila depois que eu mostrei o direito. Ela falou: "Não, você pode ficar no cantinho". Eu falei: "Não, não, eu não vou, desculpa, eu vou ficar lá na recepção". Mas justamente por isso, né. É, e essa questão que você falou é importante, né, porque às vezes não tem um espaço, né, e às vezes, dependendo do não tem como não tem um protocolo formado, não vai ter ali um lugar para o acompanhante ficar. Onde que ele vai ficar? Às vezes os profissionais nem sabem, e aí eles falam: "Ai, não vai atrapalhar a forma como a gente, né, está acostumado a lidar ali na sala de procedimento, que eu vou para lá, a gente já está sincronizado, vai entrar alguém no meio, vai ficar atrapalhando". Então acho que eles têm esse receio também, né. Sim, no caso, por exemplo, você lembra da sala? Se eu Sim, ficasse lá, eu iria atrapalhar muito, sim. porque as pessoas, obviamente, é cedo, né, as pessoas reclinam a poltrona, então vai ficar com as pernas para cima, e daí o espaço ia ficar extremamente desconfortável, até para as pessoas que ali estavam, né. Porque É. por que que esse moço, esse homem está aqui, né, eu não tenho nenhum acompanhante, a sala é pequena, enfim, todas as justificativas plausíveis, viáveis. Então, voltamos para o que a Ana falou, o bom senso. Bom, é isso que a gente tem para trazer em relação a essa lei. É uma lei que acontece por um motivo horrível, né, não tem muito o que falar, É triste. mas é importante que a gente saiba sobre os nossos direitos e, além de saber na teoria, saiba como colocá-lo em prática. Exato. E um ponto que é importante nós ressaltarmos é que, pensando, né, em ordenamento jurídico, essa lei é um bebezinho que está ali nascendo quase agora, Ela é é de uma lei de 2023, né. 2023. Então, assim, talvez muito do que nós falamos aqui, nós comecemos a ver daqui 2 anos, né, Mas 3 a anos. gente precisa movimentar isso para ver se ela acontece. Exatamente. É igual, né, nós estamos falando até essa semana da lei do cinto de segurança. O cinto de segurança ele não era obrigatório, né, agora tornou-se obrigatório. Então a pessoa entendeu, depois de uma imposição de multa, que aquilo era importante, né. E a mesma coisa, assim que nós, entendermos, né, que há profissionais que fazem, que abusam de mulheres, que esse abuso ele é irreversível, né, e que há um direito, né, de você estar presente e coibir isso, né, nós teremos mais a utilização dessa lei. Forte abraço, até o próximo, Beijos. até a nossa próxima conversa.